Dias difíceis. Pai comprou o carro com o dinheiro que recebeu para dar qualidade de vida para a filha. Quem não tem filho deficiente para explorar tem que trabalhar. Escola dopava a criança com medicação para não ter trabalho durante as aulas. O mundo está desta maneira em um país que tem muita legislação para cobrar responsabilidade dessas pessoas. Vamos falar sobre isso na noite desta sexta-feira, a última sexta-feira de junho, e com essas notícias tão tristes. Olá a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Diário PCD. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua aceitação, por dar o espaço para que o Diário PCD cresça, trazendo as notícias e as informações a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão, pontualmente, 8 horas da noite, hoje sexta-feira, a última sexta-feira do mês, hoje 28 de junho de 2024. Vamos lá. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalhas, óculos com hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros penteados para trás, ao fundo um painel branco, e eu visto uma camisa de gola polo, a camisa do Diário PCD, no meu peito, do lado direito, bem acima, Diário PCD, informações e notícias, e do lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade. Pessoal, olha, os últimos dias têm sido difíceis, hein? Têm sido difíceis. O que tem havido de denúncias, de informações, de maus tratos envolvendo crianças com deficiência é um absurdo. E eu quero, na noite de hoje, comentar com vocês 2 casos apenas. Um, daquele pai e daquela mãe que utilizou da rede social, porque ele se considera um influencer digital, utilizou as doações que recebiam em uma campanha promovida por ele e pela mãe, de uma criança uma criança autista com doenças raras, e aí viveram aí explorando tudo isso. E o outro caso, uma família que acabou descobrindo que o filho vivia na escola onde estudava com medicação, aquelas tarja preta para ele ficar calmo. É isso tudo. Vamos falar sobre isso na noite de hoje com mais detalhes, inclusive com a manifestação da Ana PCD sobre esses casos. Fica comigo, o Roland vai trazer para a gente as imagens da Lauise em laudos para isenções e eu já volto para a gente falar desses fatos lamentáveis. Fica com a gente. Passar por uma perícia médica é um momento que você precisa estar ao lado de profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar de quem espera uma avaliação com critério e de forma justa. A Lauise em laudos para isenções está pronta para te atender. A psicóloga Elaine Ribeiro da Silva é credenciada ao Detran e também faz parte da equipe da Lauise, assim como o assistente social Vastir Barcelar de Carvalho. Na hora de escolher uma clínica para buscar um laudo justo e com critérios para aquisição de veículos com benefícios fiscais, como a isenção de ICMS e IPI, destinado para as pessoas com deficiência, fale com a equipe da Lauise Laudos para Isenções. DDD 11 2347 0877 ou WhatsApp DDD 11 97311 3877. Lauise Laudos para Isenções.
Um abraço a todos da Lauise em Laudos para Isenções. Os telefones da Lauise estão aqui na descrição desse vídeo. Também no nosso site, você, segunda-feira, pode falar com a equipe da Lauise e diz que, olha, o Diário PCD que falou sobre os profissionais credenciados ao SUS e ao DETRAN que integram a equipe da Lauise. Pode falar com eles e dizer que acompanhou a divulgação aqui no Diário PCD. Mas vamos lá, pessoal. Nós vivemos aí, para quem acompanha a rede social, para quem não consegue ficar longe das redes sociais, nós tivemos aí a história de uma menininha de 2 anos com paralisia cerebral, que diante do que está sendo apurado pelas autoridades, ela sofreu maus tratos por parte do pai, que é o tal do Igor de Oliveira Viana, um influencer digital. E um outro caso de uma criança autista, também de 2 anos, cuja escola está sendo investigada por dopar a criança. Esses 2 casos, pelo menos esses 2 casos, eu quero discutir com vocês e quero ouvir a sua opinião, o seu comentário. Esses 2 casos trazem um alerta sobre a importância de proteger as crianças com deficiência e de como protegê-las. Como isso pode acontecer. E eu quero dizer uma coisa para vocês, é muito difícil você ver. O Rolando vai colocar na tela para a gente aí o print do pai dessa garotinha de 2 anos, que é o influencer digital. A garotinha tem paralisia cerebral. Uma publicação feita no G1, que resgatou as redes sociais desse cara. Ele disse que comprou um carro com dinheiro doado para o carrinho, que era um carrinho para criança. E ainda ele disse, né? Quem não tem filho deficiente para explorar, tem que trabalhar. Quando você ouve isso de um cidadão assim, você fica revoltado, dura quando você ouve de pessoas que estão envolvidas dentro do segmento, que não sabem a diferença de nanismo para anão. De pessoas que se aproveitam para tirar vantagem diante da deficiência de alguém da sua família. E vou dizer uma coisa para vocês, esse influencer digital que gastou dinheiro e exibia o que ele gastava nas redes sociais, e as pessoas doando dinheiro para a criança, e ele gastando, e a esposa dele gastando, e colocando imagens nas redes sociais de que compravam carro, e outra coisa, existe uma questão que a exposição exagerada da criança em redes sociais viola o dever de preservação da imagem e da intimidade da criança, o que configura violência psicológica nos termos da Lei 13.431 de 2017. Quando a exposição tem o objetivo de obter lucros financeiros, também pode configurar uma forma de violência patrimonial. É por isso que eu tomo muito cuidado ao divulgar campanhas que envolvem crianças. Muito cuidado. Por um outro lado, esse crime, né, que este pai e esta mãe estão sendo investigados, que é a explorar a deficiência, outra coisa, esse cidadão aí, ele criticava a própria filha. Ele criticava que a própria filha não conseguia realizar atividades simples para uma criança e ela tem paralisia cerebral. Eu só quero lembrar a quem está nos acompanhando hoje, é um vídeo muito difícil, muito pesado, não é? Que o Brasil é um país privilegiado em questões de legislações. Pra você ter uma ideia, esses 2 casos que eu estou dizendo para vocês, do pai e da mãe, que está sendo investigado por ter abusado da questão da filha de 2 anos com paralisia cerebral, assim como a escola que está sendo investigada porque dopava uma criança autista de 2 anos com medicação de tarja preta. Esses 2 casos e tantos outros recentes
tem que aí passar pelo crivo, por exemplo, do judiciário brasileiro, das autoridades brasileiras, para ver se o que é que eles não estão sendo enquadrados no Código Civil. O que é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência não garante a essas pessoas? O que é que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não garante de direitos a essas crianças? O que é que o Conselho Tutelar dos municípios fazem ou deixam de fazer? O que é que, por exemplo, a Lei 13.431 de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência? O que é que diz o decreto 9.603 de 2018, que orienta a intervenção precoce, mínima e urgente das autoridades competentes assim que a situação de violência seja conhecida? Ah, também tem a Lei Henri Borel, isso, a Lei 14.344, agora de 2022. E tantos casos em que a própria Lei Maria da Penha pode ser enquadrada. E como é que a gente acaba deixando chegar a uma situação como essa? A questão da criança que é autista e que era dopada na escola, os pais estavam percebendo a criança diferente e assim que constataram, procuraram ajuda médica. Agora, no caso dessa garotinha com paralisia cerebral, há 2 anos, será que ninguém da família percebeu o que era feito com essa criança? Será que nenhum vizinho percebeu o que era feito com essa criança? Será que nenhuma autoridade pôde interromper essa tortura que essa criança sofreu do Igor de Oliveira Viana e da esposa dele? Agora a criança está sob responsabilidade dos avós. Mas deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança ou adolescente é crime. Isso é crime. Previsto no artigo 26 da Lei Henri Borel. É crime você deixar de comunicar isso. Se eu tenho um vizinho e eu percebo que esse vizinho está maltratando a criança, pode ser criança com deficiência ou criança sem deficiência, e você não comunicar, você pode estar sendo enquadrado numa lei que existe. Deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante, ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança ou adolescente é crime. Eu fico imaginando essa escola que dopava a criança autista com 2 aninhos. Quantos não perceberam que isso estava acontecendo? Quantos funcionários dessa escola não sabiam que alguém estava levando uma medicação de tarja preta para dar para a criança? Será que os parentes dessa família, desse influencer digital, não tinha percebido o que ele fazia para explorar a criancinha de 2 anos com paralisia cerebral? Será que tudo isso que a lei brasileira prevê não é suficiente para a gente evitar esse tipo de imagem? Esse dia eu estava vendo uma imagem no Instagram, uma outra criança autista chegava na escola, a professora amarrava essa criança numa cadeira e deixava ela a aula inteira amarrada. Chegava na hora do recreio, as crianças saíam da sala de aula e ele saía se arrastando, amarrado nessa cadeira, no bebê conforto. E será que ninguém dessa escola viu isso? Será que só foi uma pessoa que pegou as imagens de câmera lá e percebeu isso? Quero falar sobre a manifestação da Ana PCD, sobre tudo isso que está acontecendo, e se tornou pública aí uma manifestação da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. Antes de mais nada, quero lembrar que amanhã, dia 29 de junho,
ainda está valendo as ofertas e promoções do Grupo Stefanini, veículo 0 km para pessoa com deficiência. Traz para a gente, Roland, o Grupo Stefanini e eu já volto. São mais de 30 anos oferecendo por todo o estado de São Paulo as melhores opções de novos da Chevrolet, Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Ram, Jaguar e Land Rover. Além disso, há uma variedade de seminovos, tudo isso com a equipe do grupo Stefanini. E você, pessoa com deficiência, ainda conta com assessoria especializada para esclarecer todas as dúvidas sobre as isenções de IPI, ICMS e IPVA. Visite uma das lojas do Grupo Stefanini em Campinas, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Osasco, Piracicaba, Americana, Rio Claro, Cerquilho, Capivari, São Paulo e também em Poços de Caldas, Minas Gerais. Chegou a hora de trocar o seu veículo. O Grupo Stefanini espera por você. Acesse www.grupostefanini.com.br ou vá ao site do Diário PCD e conheça todas as promoções do Grupo Stefanini. Pessoal, aqui na descrição tem o telefone do Grupo Stefanini. É só você falar com a equipe do Júnior Prats, aproveitar as promoções do mês de junho, que tem validade ainda para esse final de semana. E quero lembrar vocês o seguinte: comprou um carro 0 km no Grupo Stefanini, você ganha gratuitamente todo o processo para isenção de IPI e de ICMS do carro 0 km. Tá bom? Combinado? Então tá avisado aí. Diante desses fatos que aconteceram agora nas últimas horas, nos últimos dias, o advogado Dr. Jairo Varela Bianec, que é um dos coordenadores jurídicos da ANA-PCD, por sinal, sexta-feira foi de muita atividade dos coordenadores jurídicos da ANA-PCD. Enquanto o Dr. Jairo Varela estava em relação a um tema, a doutora Karina Almeida estava em relação a outro, o Dr. Marcos Antônio e o Fábio Azevedo em relação a outro tema. Nós temos tido dias muito agitados em relação a tudo que vem acontecendo. E a ANA-PCD tornou público uma nota da reprovação da conduta desse influencer digital, cobrando inclusive das autoridades de que imediatamente ele seja punido. Uma nota produzida pelo Dr. Jairo, que está no nosso site. É só você consultar o portal do Diário PCD, a nota íntegra da nota da ANA-PCD, que solicita às autoridades competentes: 1. Intensifique as investigações para apurar a veracidade das denúncias e tomar as medidas necessárias para proteger essas crianças. Que apliquem as sanções cabíveis aos responsáveis em caso de comprovação dos crimes de maus tratos, negligência e apropriação indébita. Que providencie o acolhimento e suporte psicológico à criança, garantindo seus direitos e protegendo sua integridade física e emocional. Nós não deixaremos nunca de agir em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Esse é o compromisso que a ANA-PCD tem, e nós destacamos que a proteção integral dos direitos previstos pela legislação brasileira deve ser prioridade para toda a sociedade. E diante da gravidade de tudo isso, a ANA-PCD reforça a importância de uma resposta firme e imediata por parte das autoridades. Eu quero pedir a você que nos ajude também a evitar que esses fatos se prolonguem por tanto tempo. Por tanto tempo. Porque é inadmissível que uma família, por 2 anos, faça o que vinha fazendo com essa criancinha com paralisia cerebral. Abrão, mas eu fiquei bastante emocionado com o que eles publicaram e eu doei. Bola de cristal, babalorixá, aquelas pessoas que leem o futuro. É difícil numa hora como essa. Você não pode criticar você mesmo porque você ajudou. Agora, você não pode, não deve ser negligente. Doou de forma errada é uma coisa. Agora, você ser negligente e saber que está acontecendo algo
em que afete a criança com deficiência, o idoso ou qualquer outra pessoa, e não se manifestar, aí é complicado. Por isso eu quero fazer um alerta a você. Um alerta. E perceba, tente entender que a exposição exagerada de crianças em redes sociais viola o dever de preservação de imagem, e tem lei que prevê isso. Espero muito que os avós paternos dessa criancinha de 2 anos que tem paralisia cerebral possam tentar fazer com que essa criança tenha qualidade de vida. Porque o pai e a mãe, para mim, tem um caminho certo. Para mim, o caminho deles é cadeia. Cadeia. Lá, eles explicam o que eles fizeram. Lá dentro. Essa escola que dopou a criança, cadeia. Depois explica. Porque o que acontece é o seguinte, você apresenta um conteúdo como esse. Aí a pessoa vai ficar em liberdade. Não acontecendo nada. Não acontecendo nada. O dia que começar, prende, depois você explica, aí começa a mudar um pouco de coisa. Porque do jeito que está, é complicado. E o Brasil tem várias legislações sobre isso. Várias legislações sobre isso. O que falta é cumprir. O que falta é fazer com que essas pessoas entendam que se alguém fizer de novo, a punição é dura. Qual é a sua opinião? Qual é o seu comentário? Deixa aqui no chat para mim, por favor. Amanhã às 6 horas da manhã tem a notícia em 1 minuto, como tem todos os dias da semana. Matérias do portal de notícias. Peço a você, se puder, apesar do assunto ser muito difícil, muito pesado, muito complicado, se você puder deixar o joinha, o like, isso faz com que essa nossa transmissão vá para mais pessoas. E se você não tiver inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado a todos vocês. Quem não tem filho deficiente para explorar, tem que trabalhar. Cadeia nele. Um abraço, gente. Obrigado, tchau, até mais.